Eu quero falar hoje com vocês sobre a importância das pessoas na nossa vida. O poder significativo de encontrar alguém que pode ocupar na nossa vida o lugar adequado, a posição cuja qual essa pessoa merece. Escolher pessoas, identificar essas pessoas, seu potencial e mais, colocar as pessoas no lugar certo tem sido um desafio da maioria de nós. Muitas pessoas têm dificuldade de selecionar amizades, de selecionar familiares que devem estar, talvez alguns mais perto, outros mais distantes. Dificuldades de selecionar a pessoa cuja qual pretende passar o resto de sua vida. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que nós precisamos amar a todos, mas não vamos conseguir gostar de todas as pessoas. Gostar tem a ver com gosto, e o gosto tem a ver com a experiência de provar a pessoa, ok? Muitas vezes você pode não se sentir bem com alguém que fala cuspindo, com alguém que fala gritando, com alguém que fala palavrão, com alguém que se veste de forma inadequada, ou tem uma postura cuja qual para você é repulsiva, é repugnante. Essa pessoa precisa do seu amor. Se houver nela uma necessidade que você puder suprir, tá certo? Você vai suprir em oração, com bens materiais, mas isso não significa que essa pessoa tem que conviver com você de forma íntima. Por quê? Porque você não gosta dessa pessoa. Não tem problema nenhum nisso. Nós precisamos ter a maturidade de entender que não dá para gostar de todos. É por esse motivo cujo qual que eu atribuo que grande parte das pessoas não querem hoje lidar mais com ninguém, porque em algum momento de sua vida acreditou que seria capaz de lidar com todos. Quem começa achando que dá para viver com todo mundo, termina achando que não dá para viver com ninguém. Vai de uma extremidade à outra. Quem começa achando que dá para confiar em todos, vai viver no final uma vida de isolamento. Por quê? Porque não sabe selecionar pessoas. Não consegue entender que pessoas precisam ser avaliadas, vistas e, mais do que isso, distribuídas na sua vida. Eu já disse isso aqui e sempre digo, nas minhas falas: a vida é feita de muitos amigos. A vida deve ser feita de muitas pessoas, certo? Pessoas cujas quais você vai distribuir na sua vida. Você precisa ter amigos. Muitas vezes eu tenho amigos engraçados que me ligam para contar histórias divertidas, que se eu estiver meio para baixo, eu ligo para ele, vou bater um papo, vou tomar um café, e ele é uma pessoa que vai me divertir, vai melhorar meu humor, mas eu não empresto dinheiro para ele, porque ele não paga. Ele é divertido, ele é engraçado, mas é mal pagador. Mas eu tenho gente que, se eu precisar de um dinheiro, eu posso ir nele que vai me emprestar. Eu tenho gente que, se eu emprestar o dinheiro, paga direitinho, mas é chato pra caramba. Se eu estiver para baixo, eu não vou conversar com ele, porque vai me jogar mais para baixo ainda. Tem amigo que dá para você viajar com ele, porque é uma pessoa agradável, vai dividir as despesas com você. A mulher dele vai ajudar nas tarefas domésticas, as crianças são ordeiras, dá para viajar. Agora tem gente que não dá para viajar, porque a mulher é preguiçosa, o cara é pão duro, os meninos parecem que tem demônio. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você vai viajar com todo mundo? Não. Vai contar segredo para todo mundo? Não. Vai permitir que todos se aproximam de você? Não. Ou faça isso, e o que você vai terminar fazendo depois de um culto é o seguinte texto: acabou o culto, eu vou para minha casa, porque eu não gosto de confusão. O que é isso? Isso é uma pessoa perturbada por relacionamentos anteriores, com gente atribulada, porque tentou colocar todo mundo perto da sua vida. Davi está dando uma instrução a Salomão poderosíssima, porque Davi sabe que a vida de Salomão não vai ser fácil, porque no erro de Davi, ele recebeu uma mensagem
que dizia: a espada jamais vai se apartar da sua casa. Mesmo depois de mortos, seus sucessores terão que enfrentar dificuldades. E dificuldades com quem? Com pessoas. Dificuldade com pessoas. Então Davi vai dar a Salomão nesse texto, eu não sei se você reparou, mas algumas diretrizes poderosíssimas acerca de pessoas cujas quais Salomão precisaria ter cuidado, tomar decisões, certo? Mas teria que conviver com algumas delas. E o texto em que lemos, Davi, ele fala de alguns nomes, e o primeiro deles é seu sobrinho, Joabe. Joabe, ele era um homem extremamente valente. Conquistou, no meio de inúmeros valentes que Davi tinha, o direito de se tornar o capitão de seu exército, o homem de confiança de Davi. Era um cara pronto para resolver os problemas, um indivíduo valente. Foi ele que matou Absalão, foi ele que matou Amasa, foi ele que matou Abner. Joabe era um homem extremamente valente. Porém, Davi vai dar um conselho a Salomão. Por quê? Porque a postura de Joabe, inicialmente com Absalão, foi um posicionamento. Depois você lê, é porque não dá para eu explicar tudo, mas ele vai dar algumas direções a Salomão. Ele não diz simplesmente tome cuidado, certo? Ele diz, o verso 5, coloca para mim por favor, eu vou gastar um pouquinho só de tempo, mas presta atenção. Também tu sabes o que me fez Joabe. Olhe bem, olha o que ele fez. Ele matou meus dois capitães, o Abner, certo? E o Amasa. Olha bem, Joabe foi um indivíduo que criou para Davi inúmeros problemas, cujos quais Davi não quer que Salomão tenha. Então ele diz que ele vai precisar de sabedoria, que Salomão vai precisar de sabedoria. Mas Davi instrui o seu filho Salomão como ele deveria lidar com um homem dissimulado, forte e poderoso como Joabe. Dissimulado, um homem que pendia para lados, não seguiu Absalão, mas seguiu Adonias. Não teve coragem de enfrentar Davi, é verdade, não teve, porque se ele era valente, Davi também era um homem valente, mas ele achou, porque ele não estava presente o dia dessa conversa. O dia da conversa de Davi com Salomão, Joabe não estava presente, mas Davi instruiu a Salomão e disse para ele: esse cara vai te criar problemas. Olha só, nós vemos a importância, e aqui nós estamos no Antigo Testamento. Então eliminar aqui muitas vezes era eliminar tirando a vida, mas nós estamos num período de graça, então ninguém aqui tem que matar ninguém, tá certo? Mas você pode colocar essa pessoa num ambiente onde você fique seguro com ela, com a postura e com a maneira, certo? Então ele vai fazer isso. Mas aí eu te pergunto, esse cara é valente pra caramba, não dá para tirar esse cara e deixar esse posto aberto. Alguém tem que ocupar esse cargo, porque Joabe, por mais defeitos que tinha, ele protegia Davi e sua casa. Então alguém, é isso que eu quero que você
Precisa entender. Davi tolerou muitas vezes, e Davi disse isso: eu soube conviver com esse cara. Porque tem gente que tem maturidade para conviver com algumas pessoas, certo? Porque tem habilidade para lidar com os defeitos, certo? Mas ele está dizendo, o que ele está fazendo é abrindo os olhos de seu filho. Mas vamos dizer que Davi elimine Joabe, ele vai ter problema, mas tudo bem. O próximo, coloca por favor o verso 7. Também os filhos de Barzilai, o Gileadita usará de beneficência. Preste atenção o que Davi está fazendo. Com esse cara aqui você vai jogar duro. Agora não esqueça da gratidão. Não esqueça de ser grato com gente que foi com você em momentos difíceis. Gratidão é memória do coração. Você pode até encontrar defeitos em algumas pessoas, é verdade, porque todos têm, inclusive você que está avaliando pessoas. Por que nós gostamos de avaliar os outros? Porque no momento da avaliação do outro, nós recebemos a informação de que nós não temos o defeito que ele tem. Então parece que nós não temos nenhum. Dá uma sensação boa, né? Quando você diz que alguém tem um defeito. Porque dificilmente você acusa alguém de ter um defeito que você também tem. Só se você for muito dissimulado. Mas aqui, Davi está falando. E não é só com esse cara não. Certo? Davi aprendeu a fazer isso com o filho de Saul. Tem alguém da família de Saul, que eu posso agora, que estou no trono, que não preciso mais dele, que o cara está morto, que não pode oferecer ameaça nenhuma para mim, ainda tem um rapaz. Então vamos lá, eu vou colocar esse cara para comer na minha mesa. Davi está falando para seu filho Salomão a respeito de gratidão. Seja grato, grato, grato. Você está entendendo? Nunca esqueça. Hoje eu tomei um café agora à tarde com um cara, certo? Que hoje está passando uma situação difícil. Difícil. Hoje ele está numa situação difícil. Mas aproximadamente 20 anos atrás, ele estava numa situação extraordinária. E quando ele estava numa situação extraordinária, eu estava numa situação difícil. E ele estendeu para mim, ou me estendeu a mão. Então hoje, eu estava conversando com ele sobre isso. Ele não estava me pedindo ajuda, não. Ele estava simplesmente abrindo o coração para mim e falando da dificuldade que ele estava enfrentando. E naquele momento, eu ouvi a Deus falar ao meu coração: não esqueça o que ele fez por você. Não seja só um ouvinte na dor desse homem. O auxilie. É assim que funciona. Davi está aconselhando a Salomão a saber lidar com as pessoas boas que cruzaram a sua vida. Porque tem gente que só é capaz de valorizar o que te fizeram de ruim, mas de bom, não.